Dando continuidade à disciplina H, Gestão do Apoio Marítimo, vamos iniciar a unidade 3. Sumário. Nesse capítulo 3 a gente vai falar sobre o universo offshore. Então a gente vai falar uma breve introdução, vamos falar sobre as bacias. As bacias, vamos descer na bacia de Campos, com seu surgimento, atividade de produção, a bacia de Santos com a sua localização e atividade de produção, chegando até em exploração em águas profundas. Então, campos, lençóis ou reservatórios petrolíferos existem em várias partes do planeta. Né? Alguns países têm jazidas de petróleo para exploração em escala comercial, conforme a relação o quê? Valor do barril pelo custo de exploração e explotação. São duas definições. Tá? A exploração, o ato de explorar, é a fase de busca, de reconhecimento, de prospecção, determinar qual aquela localidade que vai ter viabilidade econômica. A explotação é a retirada, ou seja, é o maquinário que entra para você tirar daquela reserva, daquela jazida que você já viu que é viável economicamente. A gente sempre tem que chamar a atenção que o maior impacto ao meio ambiente surge no ato da explotação, ou seja, o risco maior. Né? Não que na exploração você não tenha risco também. O importante entender aqui é, quando a gente fala de mundo árabe, a exploração em terra e a explotação em terra. O impacto ambiental também pode ser importante, mas ele é um pouco mais controlável. Né? E mais, a localização das reservas, das jazidas de petróleo no mundo árabe, ela se faz praticamente natural. O petróleo como se brotasse, né, a terra. Então, com isso, o investimento para explotação é muito pequeno. Tá? Quando você vai buscar reservas no mar, por exemplo, a exploração é mais complexa, então você vai ter que ter um investimento maior, e a explotação ainda muito mais complexa e mais onerosa. Daí o impacto que tem, que vocês começam a entender, o impacto que tem o valor do barril de petróleo na exploração no mar. Quando ele cai muito esse valor, não cobre os custos da exploração no mar e da explotação no mar. Então, barril a pequeno preço para nós que temos as nossas principais reservas no mar não é muito interessante, né? Porque a gente sempre vai estar trabalhando na relação do valor do barril pelos custos exigidos na exploração e na explotação. Falando então no item 3.2 das bacias, né? Toda área geográfica que exibe uma depressão de terreno em forma de uma grande bacia que acumula sedimentos, aquela bacia sedimentar, né? No Brasil a gente tem bacias de petróleo em terra e no mar, tá? Mas a nossa maior exploração é no mar, ou seja, as nossas maiores bacias sedimentares, aonde a gente visualiza e vislumbra a existência do petróleo já tendo sido explorada parcialmente, é exatamente no mar. Tá? É o nosso maior potencial. Em continuação, a Petrobras, então, ela concentra, ela historicamente, os seus maiores êxitos no mar. Né? Com a primeira perfuração do primeiro poço em Sergipe 68, no campo de Guaricema, né? Esse nome escolhido pelo geólogo José Carlos Braga, do livro Os Peixes do Brasil. Né? As normas de 1973, o batismo com o nome de peixes brasileiros comuns na região, de forma a evitar a utilização de nomes vulgares. Né? Com tantas descobertas, logo faltaram nomes. Né? E aí, com isso, você começa a avançar com campos como estrelas do mar, caravela, coral, tartaruga. Daí surgem os nomes. Até os nomes são regulados e ordenados para evitar a vulgaridade.
Petrobras, né? As bacias são o local de trabalho, é o campo de trabalho da Petrobras, onde ela investe em pesquisa e tecnologia, tanto de exploração quanto de explotação. Por muito tempo a gente conseguia detectar a possibilidade de reservas no pré-sal, por exemplo, mas não tínhamos ainda a tecnologia para explotar. Tá? Então isso, a Petrobras foi tudo sendo desenvolvido passo a passo. As nossas maiores reservas estão em campos marítimos, em águas profundas e ultraprofundas. E o mapa que eu vou mostrar a seguir ele mostra a localização das nossas bacias produtoras, tanto em terra quanto no mar. E vocês vão poder ter uma noção que o mar é a nossa maior riqueza, né? Nesse aspecto e em tantos outros. A imagem vai aparecer mais algumas vezes adiante, mas ela fala por si só, onde você vê os campos principais exatamente na nossa costa, aparecendo ali na parte interior no Solimões, né, no rio Solimões, lá no Amazonas. Cada uma dessas bacias, como eu destaco aí, de acordo com a sua dimensão, pode ser formada em mais de um campo. Tá? Na bacia de Sergipe e Alagoas, de Camamu, Almada, Jequitinhonha, Espírito Santo, Campos, a gente vai ter dentro dessas bacias mais de um campo. A gente vai falar um pouquinho sobre a bacia de Campos e a bacia de Santos. Né? Esse slide, então, apresenta para você as principais bacias brasileiras: a Amazônica, a Pará, Maranhão, a Potiguar, a Sergipe, Alagoas e a Recôncavo, que você pode observar no mapa em destaque. Né? Ainda que a Pará, Maranhão não esteja na cor verde ali destacada, mas ela também é uma das nossas principais. As demais estão todas destacadas aí pelas cores verdes. Né? Continuando, aqui nós temos então a Camamu Almada, o Espírito Santo, a de Campos do Santos e do Paraná, tá? Que aparecem aí ainda. A do Paraná está aqui também numa posição não aparecendo na cor verdinha, mas também é importante, é uma das nossas principais. Apresentando as nossas principais bacias, nós vamos concentrar agora falando um pouquinho da bacia de Campos. O surgimento e localização teve a sua primeira descoberta nos idos de 1974. A gente já falou que a década de 70 foi muito importante. A participação do segmento do petróleo e gás natural aumentou o PIB, né, no momento que a economia do Brasil precisava muito, e a gente teve um aumento de 3% em 2000 para 12% em 2010 e 13% nos dias de hoje, ou seja, o segmento do petróleo continua crescendo na sua contribuição no nosso PIB. Né? As atividades de produção da bacia de Campos, ela é a principal bacia sedimentar que já foi explorada na costa brasileira. Tá? Estende-se desde Vitória, Espírito Santo, até a altura de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Uma extensão de, como eu destaco aí, de 100.000 quilômetros quadrados. Nela, além de ela ter sido ser a principal, nela a gente pôde testar e desenvolver tecnologia para hoje estar pensando em explorar no pré-sal. Tá? As principais tecnologias offshore, o nosso grande laboratório, o laboratório da Petrobras, da nossa nação, foi exatamente a Bacia de Campos, por isso que ela é tão importante histórica e contemporaneamente para a gente. Comercialmente falando, o primeiro campo com volume comercial foi o de Garopa, em 74, trabalhando a 124 metros de profundidade de lâmina d'água. Já em 75 foi descoberto o Namorado, em 76 a Enxova, e em 13 de agosto de 77, a Bacia de Campos deu início então à produção comercial efetiva offshore, com 10.000 barris dia excluídos de anchova. Mais uma vez a ressalvo, se agora em dezembro de 2019 a gente bateu mais de 3 milhões, a gente não pode olhar com desdém, porque
se hoje a gente consegue explorar 3 milhões, tudo começou aqui. Começou lá na Bahia, com aqueles 28 dias, com esses 10 mil por dia aqui em 77, e hoje a gente alcança essas marcas exponenciais. Ainda falando da atividade de produção, em Chuva, com a instalação do primeiro sistema de produção antecipada sobre uma plataforma flutuante, o que permitiu o quê? Agilidade, flexibilidade operacional e enorme economia de combustíveis. Ou seja, a produção já era iniciada enquanto eram construídas plataformas fixas definitivas, que a posteriori seriam instalados. O desenvolvimento desses sistemas importantes para extrair petróleo de águas profundas e a outras profundas. Então, esse grande laboratório nos permite desafios cada vez maiores. A Bacia de Campos é muito importante nessa nossa história. Na década de 80, em 1984, o primeiro campo gigante em águas profundas, Albacora. Mais tarde surgiram os demais campos gigantes, Marlim, Roncador, Barracuda, Caratinga. Outros de grande porte também foram descobertos, como eu cito aí, como Jubarte e Cachalote, que fica no Parque das Baleias, na altura de Espírito Santo. Ainda, falando dessas atividades de produção, seus campos estão localizados a distância de 100 a 200 quilômetros da costa do Rio. Os planos de negócio e gestão da Petrobras para o período até 2016 conduziram o programa de aumento e eficiência operacional para as unidades operacionais dessa bacia, por cerca de 75% da produção da empresa no Brasil. Obviamente, com a crise que o Brasil teve envolvimento aí recente com os atos de corrupção e a exploração da Petrobras, a perda da Petrobras foi muito grande. Então esse programa foi efetivamente muito prejudicado, mas que está sendo retomado e previsto para os próximos anos essa retomada e esse crescimento. Como vocês devem saber, a Petrobras ela foi muito prejudicada, mas conseguiu se reerguer e está como uma fênix se reerguendo e renascendo, né? E voltando a ser uma grande aliada do produto interno bruto do país, do nosso PIB. Tendo sido vista a importância histórica de laboratório da bacia de Campos, né, que foi muito importante para o desenvolvimento das tecnologias, vamos falar um pouquinho da bacia de Santos, que tem só ali, que é a nossa maior bacia sedimentar offshore do Brasil, com uma área maior, né, com mais de 350 mil quilômetros quadrados, maior que a de Campos, uma cota batimétrica com profundidade de até 3 mil metros, que se estende de Cabo Frio a Florianópolis, e a exploração e produção da bacia tem visto seus primeiros estudos lá na década de 70. Temos inúmeros campos petrolíferos em produção e grandes reservas ainda a serem exploradas. A bacia de Santos ainda vai nos dar um grande retorno, tanto tecnológico, como a bacia de Campos, que a gente vai estar sempre desenvolvendo tecnologias, como produtivo. Ainda sobre a sua localização, em 2007 a Petrobras descobriu importantes acúmulos de petróleo e gás natural em águas profundas e abaixo da espessa camada de sal, que é o que a gente ouve todo momento aí na mídia, na televisão, nos livros, falando do pré-sal. O pré-sal está entre as mais importantes descobertas. É composto por grandes acumulações de óleo leve, excelente qualidade com alto valor comercial. É estratégico essas reservas frente à grande demanda de energia mundial. A gente já viu na economia de operações comerciais e marítimas a previsão de término, né, dessas reservas de combustíveis fósseis. Então, essas reservas vão ser muito importantes para a gente em futuro próximo ainda.
A operação no pré-sal da Bacia de Santos começou em 2009, na área de Tupi, hoje conhecido como Campo de Lula. Tá? Em outubro de 2010, teve início da produção no Campo de Lula, com a instalação de cerca de 200, que é uma instalação que fica a cerca de 280 quilômetros da costa, tá? Em águas profundas, 2.200 metros. Tá? Olha a coluna d'água que a gente já está explorando. De 2010 a 2014, a média anual de produção diária do pré-sal cresceu de 42 mil dias para 500 mil dias em 2014 e 800 mil dias em 2015. Hoje o pré-sal já contribuiu significativamente para a gente bater esses 3 milhões de barris dia no final de 2019. Assim, o pré-sal já apresenta a comprovação da sua elevada capacidade de produção. A sua contribuição já é real. Tá? Em comparação com o histórico de produção, dá a dimensão. Né? Foram necessários 31 anos para a marca de 500 mil barris, né? Com a contribuição de 4.108 poços produtores. Comparando com a bacia de Campos, necessário 21 anos para alcançar esse mesmo patamar, tá? Com a contribuição de 411 poços produtores. O pré-sal já é uma realidade. A exploração e produção de petróleo e gás natural são atividades fins da Petrobras. Tá? A Petrobras ela foi criada, vocês viram na parte histórica, exatamente com esse viés. Ela busca aumentar sempre as reservas e desenvolver produção para garantir o atendimento à demanda que é crescente. A empresa superou desafios e investiu muito em tecnologia e nos seus colaboradores. Então, ela é uma empresa que foca no seu pessoal e investe nele, assim como investe em tecnologia constantemente. Para descobrir reservas e operar com eficiência, como a gente fala em águas ultra profundas, a Petrobras é pioneira em tecnologia. Como eu já disse, o pré-sal já é uma realidade, graças aos colaboradores da Petrobras, que souberam aproveitar os investimentos que ela fez em cima deles, ou seja, os engenheiros, os geólogos, toda a equipe da Petrobras e a política da empresa de investimento pesado, tanto em tecnologia como em pessoal, para poder desenvolver e ser hoje uma das líderes na expertise de exploração em águas profundas. Finalizando então esse capítulo 3, né, Universo Offshore, essa parte de águas profundas, a maior parte das nossas reservas, a gente já falou, está em campos marítimos, e a Petrobras espera alcançar em 2020 uma produção de 3,7 milhões de barris dia, sendo o pré-sal mais de 50% dessa produção total. Apesar da crise, é bem possível que consigamos chegar a esses números. Né? Finalizamos assim a unidade 3 do capítulo 3.